Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Psicometriquê, um episódio hoje muito rico e vamos falar com a Maria Melo. A Maria é licenciada e mestre em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e tem pós-graduação em Neuropsicologia Clínica. A Maria desenvolveu a sua experiência profissional e conhecimento científico na área da saúde mental, tendo trabalhado como psicometricista em diferentes contextos e conta com várias comunicações e publicações. Atualmente é psicometricista na Unidade Local de Saúde Amadora Sintra, no Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental de Adultos, e tenho então muito gosto em ter a Maria aqui no nosso podcast. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada, Sara, pela tua apresentação. Muito obrigada também pelo teu convite para estar aqui hoje a conversar um bocadinho contigo sobre o meu trabalho. E gostava também de dar os parabéns por esta iniciativa que acho tão rica, quer seja, ou seja, para quem nos está a ouvir, quer seja para alunos que queiram aprender um bocadinho mais, colegas que se queiram atualizar, ou pessoas fora da nossa área e também queiram perceber um bocadinho melhor o que é que fazemos para aqui, o que é isto do psicometriquê? Exatamente, é esse o objetivo, não é? Começarmos a sensibilizar, no fundo, mais pessoas para o que é que nós fazemos enquanto psicometricistas e cada vez menos se ouvir a pergunta psicometriquê? E esse é um bocadinho o nosso objetivo também. Olha, Maria, eu tenho começado os nossos episódios aqui com uma pergunta assim mais geral, ok? Assim, adaptada naturalmente àquilo que é o contexto de cada colega que tem vindo aqui e cada profissional que tem vindo. Portanto, começando por te perguntar, como é que tu poderias descrever, que é sempre uma pergunta difícil às vezes, não é? Mas como é que tu poderias aqui, descrever ou explicar-nos do teu ponto de vista, aquilo que a psicomotricidade faz, aqui, se calhar, com exemplos práticos da tua área clínica de intervenção, não é? Com os adultos no âmbito da saúde mental. Portanto, como é que tu explicarias desta nossa área? Uhum. Bom, eu acho que de uma forma aparentemente simplista, o que a psicometricidade vem adicionar aos serviços onde está inserida é esta visão sobre a relação corpo-mente, e não encararmos isto de uma forma, como eu costumo dizer, cortada às postas, entre aquilo que é o corpo, a cabeça, a mente, cérebro, mas encararmos isto de uma forma unificadora, de uma forma holística, usando aqui este grande chavão que muitas vezes as pessoas usam. Mas o que é que aqui o holístico significa mesmo? Significa que nós encaramos esta pessoa como um todo, nos seus diferentes contextos, e encaramos a sintomatologia, o sofrimento apresentado da pessoa também tendo em conta os seus sintomas somáticos, esta expressão da sua sintomatologia no corpo, e percebendo que existe esta relação muito intrínseca e comum, corpo-mente. As nossas terapias, a nossa intervenção é muito focada na expressão corporal, quer seja em termos de exemplos práticos, quer seja assim os métodos de relaxação, as terapias expressivas, que permitem que a pessoa se exprima num plano não verbal. O que é que isto significa na prática, e fazendo aqui já a ponte para o tipo de casos que podemos acompanhar num serviço de psiquiatria de adultos. Muitas vezes estas pessoas que nos chegam ao serviço de psiquiatria, e fazendo aqui um parênteses, que por norma associam a saúde mental a psiquiatra-psicólogo, que Verdade. não sabem sequer muitas vezes que existem outros profissionais nesta área, e não só psicometricistas, não é? Terapeutas ocupacionais, enfermeiros especialistas em saúde mental, assistentes sociais. Nós somos uma série de atores que estamos neste serviço e que vai muito para além das funções do psiquiatra e do psicólogo, e trabalhamos todos em equipa. Coisa que são os casos que muitas vezes chegam à psicometricidade e que precisam, ou que têm necessidade de uma intervenção um bocadinho diferente. Muitas vezes as pessoas que têm dificuldades a exprimir-se num plano verbal,
a exprimir as suas emoções, os seus pensamentos, o seu sofrimento, as suas dificuldades e colocá-lo por palavras. Esta é, digamos, das primeiras indicações para a psicometricidade e nós aqui podemos ter, de facto, uma abordagem diferenciadora, porque vamos então perceber melhor e conhecer esta pessoa. Há uma frase que é do Proust, se eu não me engano, que é a psicometricidade em psiquiatria não se trata só de diminuir sintomatologia, trata-se mas de estabelecer um diálogo com aquela pessoa e que independentemente do contexto onde nós estivermos, quer seja numa fase mais aguda de doença, quer seja numa fase de ambulatório, aquilo que o psicometricista pretende é começar a dialogar com esta pessoa. E depois logo se vê o que é que vem dali. Uhum. É quase que um diálogo que nem sempre tem que ser pela palavra, como tu dizias há pouco, não é? Nós usamos muito o Exatamente. chavão do diálogo tónico-emocional, não é? Na psicometricidade, na psiquiatria isto também é um facto, também é trabalhado este diálogo muito da pessoa também quase que entrar em contacto consigo, através do apoio, da mediação e da orientação do psicometricista. Exatamente, exatamente. Nós ajudamos, no fundo, a pessoa a exprimir-se nos seus diferentes planos e a acolher também esta expressão. Eu acho que o facto de nós mantermos uma grande proximidade também corporal, sem invadir do espaço da pessoa, que isto são coisas diferentes, mas coisas tão simples como nós sentarmos no chão com a pessoa, eu sair de trás da minha secretária muito preta e protetora, não é? Do meu espaço, e estar do outro lado da pessoa, também faz com que esta expressão emocional seja acolhida de uma forma diferente, sem julgamento, sem contradizer. E acho que isto de facto é diferenciador na nossa área. Agora, muito desafiante também para nós, não é? Uhum. Olha, dizias aí uma coisa interessante que é, não estamos, eu na minha sala nem tenho propriamente uma secretária daquelas típicas não é? Nós não temos habitualmente este elemento tão marcado no setting, não é? Mas então dizias que poder sentar no chão com a pessoa, ou numa cadeira, mas no meio da sala com a pessoa, o que for. E nós, nas crianças, estamos muito habituados a isto, não é? A chão, a estarmos ali, mas com o adulto, só para quem nos está a ouvir também e para conseguir construir esta imagem na sua cabeça, não é propriamente, se calhar, um brincar típico, não é? Como aquilo que é, ou que nós associamos à intervenção da psicomotricidade na área da infância, mas ainda assim é trabalhar o corpo. Então, como é que se brinca, não brincando, se calhar da mesma maneira, trabalhando estas questões e ajudando a pessoa a entrar em contacto e em diálogo consigo e contigo, psicometricista. Isso é um grande desafio, porque as pessoas chegam à fase adulta, aliás, todos os adultos, nós protegemos-nos muito, de uma forma muito racional, muitas vezes prática, por vezes mais concreta, e na realidade o adulto, quando está habituado a ir ao médico, a ir a um setting clínico, está habituado a sentar-se, a ter uma secretária à sua frente e a ter um profissional de bata do outro lado. Pronto. Então, o que é que eu comecei a introduzir na minha abordagem? Eu acho que também é muito invasivo a pessoa chegar a um setting clínico e sentar-se logo no chão, entre aspas, digamos assim. Então, acho que a primeira sessão eu sigo um bocadinho aquilo que a pessoa já está habituada neste contexto. Eu sento-me de facto do outro lado da secretária, eu tiro notas, e esta primeira sessão da entrevista clínica em psicometricidade, que é muito importante para nós percebermos o contexto da pessoa, como é que ela conta a sua história, quais é que são as suas necessidades atuais e até o que é que ela acha que é isto da psicometricidade. Eu começo sempre as minhas primeiras sessões a perguntar: sabe porque é que vem aqui? Sabe o que é isto da psicometricidade? O técnico encaminhou, explicou-lhe. Começo sempre, no fundo, por aqui. Isto porque também no teu contexto, desculpa interromper-te, no teu contexto, só para clarificar, os casos chegam-te por referenciação da própria equipa, não é? Não é propriamente, nesta situação em particular, um consultório em que a pessoa espontaneamente marque consulta, não é? Só para. É isto, não é, Maria, atualmente? Uhum. Exatamente, exatamente.
com alguma pena minha, de reticências, nas pessoas não conhecem, pena minha no sentido das pessoas não conhecerem tanto esta área, não perceberem que necessidades é que podem motivar a procurar um psicometricista num setting clínico ou mais privado. É isso que vamos fazer aqui hoje, a partir desta conversa, eu acho que vai ficar. Espero que sim, que possa cativar pessoas a perceberem que a saúde mental, cabem muitas profissões aqui, dentro do grande chapéu que são as intervenções em psiquiatria e saúde mental de adultos. Mesmo no privado, e já vou ao contexto público, mesmo no privado, os casos que me surgem são muitas vezes encaminhados por psiquiatras ou psicólogos que conhecem a minha intervenção, a intervenção da psicometricidade neste caso, que identificam estas necessidades e que dão o meu contacto. Ou seja, parece aqui muito de boca a boca. Num contexto público, num serviço hospitalar, os casos são, por norma, discutidos em equipa, sendo que o psiquiatra normalmente é quem tem aqui o papel também de prescritor, não é? Das diferentes intervenções que a pessoa possa precisar, e é a principal pessoa que encaminha casos para a terapia psicomotora. Claro que este encaminhamento pode partir, ou esta escuta de necessidades pode partir de outros técnicos, mas as coisas são sempre discutidas em equipe multidisciplinar. E aqui, introduzo já aqui outro tema que eu acho que é interessante. Nós temos dois grandes pedidos, digamos, de encaminhamento para a psicometricidade. Há aqueles que eu costumo dizer que são muito bem encaminhados, de acordo com aquilo que, se calhar, é o perfil de necessidades para o atendimento em terapia psicomotora, e depois há outro grupo de pessoas que eu sinto que é, nós já fizemos tudo com esta pessoa, nem nada melhora, não sabemos o que é que fazemos, vamos mandar para a psicometricidade. Ou seja, eu costumo dizer que há, mas está, aqueles que são muito bem estudados e percebe-se que o perfil de necessidades é quem vai responder melhor a isto é o psicometricista, e é aqueles que eu costumo dizer nós já não sabemos muito bem mais o que é que haveremos de fazer, e então vamos mandar aqui para a psicometricidade a ver se com outro olhar ou com outra intervenção conseguimos aqui fazer com que esta pessoa melhore, ou lá está, ou conseguir chegar a este tal diálogo das suas necessidades. E que acho que ambos são muito desafiantes e eu gosto muito de abraçar estas duas questões. Olha, há pouco porque eu te acrescentei uma questão, mas ficou aqui pendente então, nesta coisa do brincar ou do chão, e dizias, e bem, não é, que pode ser muito invasivo para um adulto, não é? Realmente, de ser colocado assim, olha, vamos sentar aqui os dois no chão, não é? Isso é muito estranho, não é? E pode ser muito estranho, mas através dessa primeira entrevista clínica em que vais recolhendo estes dados da pessoa, a sua história, não é? Essa narrativa que ela traz sobre si, é também a partir daqui que se vai desconstruindo um bocadinho aquilo que pode esperar da psicometricidade, abrindo aqui espaço para, se calhar, em momentos seguintes ou em sessões seguintes, começarem a descobrir outro tipo de espaço que não o da secretária. Uhum. Aquilo que faço na minha prática é de uma forma muito gradual. E claro que nós também temos que ir escutando e observando a pessoa que está à nossa frente, percebendo o seu funcionamento corporal, percebendo a sua expressividade motora e também ir intuindo e observando o que é que achamos que podemos colocar, em que atividades é que podemos colocar esta pessoa sem que seja demasiado invasivo, e ir respeitando também o seu próprio timing do processo terapêutico. Mas eu faço muitas atividades sentada na cadeira. A cadeira, acho que por um lado, aquilo que eu vou observando nas minhas sessões, a cadeira, por um lado, é tranquilizadora para a pessoa que vem à sessão, que é, eu estou aqui no meu espaço, de alguma forma é a minha fortaleza. É estruturante. É estruturante, exatamente. Mas nós podemos fazer tanta coisa numa cadeira. Lá está, por exemplo, eu até atendo muitas pessoas que têm dor crónica, em que este corpo é vivido com muito sofrimento, ou pessoas que estejam realmente muito deprimidas, em que não conseguem, mas em que há muitas dificuldades no começar-se a mexer e começar a ter prazer por este movimento. Independentemente se este sofrimento é mais psíquico ou mais orgânico, físico-orgânico, mas existem dificuldades em iniciar o movimento. Então, ok, nós usamos a cadeira. Na cadeira dá para fazer tanta coisa. Na cadeira nós podemos
escutar o número de vezes que respiramos no minuto, o número de vezes que o nosso coração bate no minuto, e começamos aqui a trazer a pessoa para a escuta destes estímulos internos. Podemos fazer atividades de automassagem e começar a trazer à pessoa também esta consciência deste limite do corpo, o que é esta pele, este invólucro. Podemos fazer tanto jogo sentada. Eu posso mandar uma bola e, sei lá, exprimir alguma coisa mais num âmbito mais emocional, ou posso fazer algo muito concreto, não é? O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Quais é que são as formas diferentes de tirar uma bola? E aqui já começamos a entrar por outro campo, não é? Para ir sempre do concreto para o simbólico. Nós podemos fazer atividades, há uma que eu gosto muito, muito simples, que é de automassagem dos pés. E entre o terapeuta e o utente irmos trocando de bolas e parecer uma coisa muito concreta. Qual é que foi a bola que me deu mais prazer nesta atividade de automassagem? Porquê? Qual é que é esta textura? E até o que é que isto diz sobre mim na forma como eu funciono? Não é? Há pessoas que têm muitas dificuldades a diferenciar, gosto disto, não gosto daquilo. Muitas dificuldades na sua. Está bem a ver o nome, mas no seu empoderamento, no seu autoconceito, não é? O que é que eu quero como pessoa? Nós podemos partir de coisas muito básicas. Daqui também atividades na cadeira, podemos partir para coisas mais expressivas, de dança, de movimentos em espelho, de relaxação, Jacobson, dá tudo para fazer sentado e que a pessoa se sente segura, sente-se mais estruturada. Então, aos poucos, eu vou depois partindo para a postura de pé. E nem sempre passamos para o sentado no colchão, porque isso pode não se enquadrar na pessoa que eu tenho à minha frente. Se eu tiver uma pessoa com muitas dificuldades de mobilidade, isto nem sequer se coloca. Aliás, eu estar a fazer com que ela se sente no chão e se levante, vou estar a fazer com que ela se depare com uma série de dificuldades e pode até ser contraproducente no meu processo terapêutico. Eu quero que ela sinta que é capaz de executar as diferentes exigências motoras, psicomotoras que são vividas no contexto de sessão. Sempre seguindo esta noção que nós aprendemos na faculdade, esta noção de flow, não é? Ponho um desafio e uma exigência, mas com que a pessoa se sinta capaz de executar. Isto é muito importante ser escutado e observado no setting das sessões psicomotoras. Uhum. Tu dizias há pouco, nesse exemplo que acabaste de dar das pessoas com dificuldades na mobilidade e, portanto, não fará sentido esse tipo de propostas, não é? De sugestões, e aí há uma limitação ou uma resistência motora ou física, mas também há outras resistências mais de uma linha emocional que também podem fazer com que não faça sentido este tipo de abordagem no chão ou de mais passivo. Exatamente. E aqui entramos por outro campo, que é o campo da psicossomática, que seria interessante explorar um bocadinho mais, talvez, nesta conversa. Porque muitas das pessoas que aparecem numa consulta de psicomotricidade, não todas, obviamente, nós podemos ter diferentes abordagens, mas muitas das pessoas que nos aparecem têm as chamadas perturbações psicossomáticas, perturbações somatoformes. E a primeira coisa que eu costumo dizer, e queria também referir aqui neste podcast para as pessoas que nos estão a ouvir, que é o sofrimento físico é sofrimento, independentemente da sua origem. A dor realmente, o que eu quero dizer é a dor é real, independentemente se a origem é orgânica ou se é psíquica. Para aquela pessoa ela está em sofrimento. Pronto, isto é muito importante, porque chegam muitas vezes as pessoas à consulta de psicomotricidade a dizer: pois, o médico ou os técnicos já me disseram que isto é da minha cabeça. E eu explico muitas uma vezes. desvalorização, que assim já não é tão importante assim. Não é? Exatamente. Desvalorização, ou ainda outra coisa que eu acho um bocadinho mais perversa, que é como se a pessoa tivesse controle sobre isso. E a pessoa sente-se ainda mais incapaz, inabilitada de gerir o seu próprio sintoma, que é: pois isto é da minha cabeça, eu deveria de conseguir fazer diferente ou de controlar. E isto é muito importante. O técnico ter a abordagem de compreensão,
por este compreensão e empatia por este sofrimento. E a primeira coisa que eu normalmente digo é: ok, isto pode não haver uma causa orgânica, mas dói à mesma. Dizer que é psicossomático só nos indica a origem do seu sintoma e como é que o podemos tratar. Não nos indica que ele é mais ou menos real, Uhum. que dói mais ou menos. A dor está lá. E eu costumo usar um exemplo muito prático dos problemas psicossomáticos que a maior parte das pessoas consegue identificar. Muitos de nós, quando passamos por uma fase de maior stress na nossa vida, tendemos a ter aqui a zona dos trapézios, dos nossos ombros mais rija, com dor, às vezes até uma dor de cabeça por stress que pode vir destas contraturas musculares ou não, e a origem disto é psicossomático. Quantos de nós já tivemos uma dor de cabeça ou uma dor nos trapézios antes de um momento super importante da nossa vida, ou até uma dor de estômago, uma má disposição, ou coisas até assim piores, não digo piores, ou piores em termos de nível de stress, às vezes uma paragem de digestão, às vezes uma dor mesmo no estômago, ou um desarranjo mais do nosso trato gastrointestinal, e isto é psicossomático. Não é? A origem disto é de um evento estressor. Claro que espero que quem nos esteja a ouvir, muitos de nós não tenham passado por isto, então é algo que pode acontecer a qualquer um. E dói à mesma. Pelo menos eu falo por mim, eu já tive uma contratura nos meus trapézios por stress e é uma dor muito, muito chata. Ela é Existe, é real. Exato. E isso, agora imagina isto levado a um extremo de que o corpo está nesta hipervigilância e neste stress todos os dias, a toda a hora. É isto que muitas vezes nos acontece com estas pessoas. Não só, não é? Temos o tipo de problemas somatoformes, mas isto é o que acontece muitas vezes quando as pessoas nos chegam à nossa consulta. É um corpo hipertónico, rigidificado, e a pessoa não sabe relaxar. E isto traduz-se num sofrimento físico. Quando imaginem isto associado quando há já problemas físicos, doenças orgânicas existentes. Estas são pessoas que estão num constante sofrimento. Uhum. Assim, já passou por aqui a Inês Oliveira e ela fala-nos muito sobre a dor também nesse sentido, e agora fizeste-me lembrar a conversa também que com ela. No fundo, aqui o objetivo e o nosso papel também poderá ser, de alguma forma, ajudar a pessoa a poder ter ou experienciar ou ter uma vivência diferente e mais prazerosa com este corpo, que não só pela dor, não é? Exatamente, ganhar outro prazer pelo movimento. Perceber que este corpo não é só fonte de sofrimento. E a mim, enquanto terapeuta, é muito gratificante quando há alguém que me diz na minha sessão: uau, isto até é giro mexer. Há tanto tempo que eu já não me mexia com prazer. Né? Esta questão que falavas há bocadinho do que é o lúdico nos adultos. Como é que nós trazemos isto? Voltar a chamar este brincar, mas que não é um brincar infantil, ou seja, não coloca as pessoas nesta posição de se sentirem infantilizadas. Mas como é que eu posso mexer as diferentes partes do meu corpo sem ter um certo ou um errado e fazer um movimento espontâneo? Mas estas questões do movimento espontâneo. E aqui é quando a pessoa começa a ter realmente prazer. E pensar, ok, isto até. Lembro-me de uma utente mas mais deprimida e não se queria levantar do sofá, não se queria levantar da cama, vir às sessões sem custo. Foi aqui durante vários meses, entre chamadas telefónicas, intervenção de outros técnicos, para ela ter uma força anímica só de se deslocar ao contexto das sessões. E de pôr uma atividade com música, uma música que ela gostava, ok, agora vamos mexer, era com movimentos em espelho. Ainda usei um objeto mediador, um cubo, com várias partes do corpo escritas, isto para dar outra vez mais estrutura, a pessoa não se sentir tão em xeque nesta espontaneidade. Às vezes as pessoas, quando nós dizemos, agora então faça o movimento que lhe apetecer. Isto nos adultos. O que é movimento? Como assim? O que é isto de eu querer? Então, mas como é que é para ser feito agora? Nós adultos Não está para a doutora me dizer? exato, essa é outra coisa.
Às vezes, quantas vezes não saem tão chateados de então, mas eu vim cá para ter uma receita e a doutora diz-me o que é que eu acho que devo fazer a minha vida. E às vezes isto é muito desconcertante para as pessoas. Estão habituadas a uma grande rigidez. E eu acho que é isto que nós também trazemos de muito diferente nas sessões. Claro que era o que eu dizia anteriormente. A pessoa às vezes pode não estar preparada para isto. E já me aconteceu. As pessoas ficarem e pensarem, ok, não estou aqui para isto. Eu quero uma coisa muito mais estruturada. Às vezes podemos conseguir ainda gerir isso no contexto de sessão, às vezes há pessoas que podem não se identificar, não é com esta abordagem terapêutica. Eu tento sempre que se isto acontecer ser gerido no contexto de sessão e que possa de alguma forma ir ao encontro das necessidades da pessoa, ir ao encontro da sua expressividade e daquilo que ela me está a trazer. Mas às vezes acontece pessoas dizerem-nos, por acaso trazendo aqui uma experiência prática, eu já tive uma pessoa que me disse, depois assim, de algumas sessões de psicometricidade, que me disse mesmo, olha para mim e disse, terapeuta, eu gosto muito de si, gosto muito de vir cá, mas eu não estou para isto. Eu já percebi que aquilo que me aconteceu tem a ver com a minha cabeça e tem a ver com a minha ansiedade, eu não me quero tratar. O que é que eu posso fazer para prevenir uma crise de ansiedade? Eu respondi-lhe que não haviam receitas tipificadas, que cada pessoa tem que conhecer-se a si própria, e que isto é um caminho em que se vai desenvolvendo a capacidade de autorregulação, que não há, eu até lhe disse que me dera a mim ter uma estratégia que fosse chata assim que resultados para toda a gente, isso era o que eu mais queria. E a senhora olhou para mim e disse, ok, eu não quero fazer estas coisas de escuta de mim, de autoanálise, escuta do meu corpo. Vivi assim a minha vida inteira e não estou para isto. E despedimos-nos com um abracinho. Eu disse que se ela quisesse voltar, que a porta estaria aberta. Mas há pessoas que de facto podem não ter esta disponibilidade. Claro que eu hoje em dia olho para trás e penso, se uma postura mais crítica da nossa atividade, penso, se calhar poderia não a ter colocado numa atividade de maior escuta tão precocemente. É verdade. Mas se calhar eu até poderia ter feito de forma diferente e a pessoa dizer a mesma, não estou para ter este processo terapêutico tão moroso, não é? Claro que é importante a nossa capacidade de reflexão da nossa prática, mas também às vezes percebermos que há coisas que têm mesmo a ver com a fase de vida em que a outra pessoa está e com a sua disponibilidade para um processo terapêutico. Sim, que no fundo também, ao longo do tempo também se vai nós próprios, não é, aprendendo a gerir também melhor esse mesmo processo, não é, ou seja, com esta escuta do outro, com aquilo que são as resistências que o outro traz para a consulta, que muitas vezes existem, não é, e mesmo as propostas que são feitas vão sendo sempre muito mediadas com base na narrativa daquela pessoa. E tu falaste isso muito bem, não é? Porque não havendo esta exposição muito invasiva da pessoa a propostas que lhe sejam muito desconfortáveis ou demasiado abertas e pouco estruturadas, que às vezes há perfis que ficam muito aflitos com isso. Perfis que, na verdade, eu acho que é genericamente nós adultos temos mais essa necessidade de estrutura, e de algo mais orientado, não é? E menos espontâneo, como acontece, por exemplo, no caso das crianças. E quando há psicopatologia, se calhar isto ainda se nota mais, é mais evidente, não é? Tu há pouco falavas aqui de alguns exemplos, quer na linha da ansiedade, quer na linha até deste um exemplo prático de uma utente com questões depressivas, mais acentuadas e mais graves. Estas e das questões psicossomáticas também, que pode não ser a base da perturbação somatoforme, mas como características psicossomáticas que surgem noutros quadros, de psicopatologia. Estes são, se calhar, aqueles grandes grupos de pessoas que te chegam à consulta neste contexto mais clínico. Questões de ansiedade, questões depressivas? Não só, mas tenho todo o prazer aqui em explicar, ou pelo menos a forma como eu, na minha cabeça, estruturo e entendo aqui os casos de psicometricidade dentro do serviço de psiquiatria. Então, primeiro que tudo, partimos da premissa que uma pessoa, quando nos chega a um serviço de psiquiatria de adultos, chega-nos por dificuldades no seu funcionamento psíquico, por problemas de saúde mental, não por problemas corporais.
isto partirmos aqui deste ponto de partida. Depois percebemos que a psicometricidade, assim de uma forma mais grosseira, não é? Nós podemos ter uma abordagem mais instrumental ou mais relacional. Dentro daquilo que é a nossa abordagem mais instrumental, que também cabe dentro da psiquiatria. Porquê? Nós temos uma série de alterações psicomotoras, dos fatores psicomotores, em diferentes patologias, nomeadamente, por exemplo, dentro do grande chapéu das psicoses e da própria esquizofrenia. Temos sintomas negativos, temos alterações psicomotoras que são importantes a serem desenvolvidas e que impactam a funcionalidade e a qualidade de vida desta pessoa. Depois temos, como eu falava há bocadinho, numa perspectiva até um bocadinho mais relacional, temos as pessoas que têm dificuldades de expressão emocional num plano verbal e que precisam, para o seu processo terapêutico, precisam de uma abordagem mais corporal que as ajude, então, a desenvolver também esta capacidade de mentalização. E esta capacidade de mentalização é que é um conceito importante para a psicometricidade neste contexto. Ou seja, a mentalização tem a ver com aquilo que nós fazemos sentido para nós, para os outros neste mundo. E muitas das patologias psiquiátricas vão-se numa dificuldade de mentalização, ou seja, como é que eu integro as diferentes experiências que vão acontecendo na minha vida, as minhas emoções e os meus sentimentos num plano simbólico. E isto pode estar presente em diferentes psicopatologias. Pronto. Na prática, o que é que nós podemos atender? Ou seja, temos a parte, como falava há bocadinho, das perturbações somatoformes, das perturbações psicossomáticas, e aqui estamos a falar de um sofrimento físico com uma origem psíquica, e aqui isto é, dentro das perturbações somatoformes, isto é um mundo. Podemos ter sintomas neurológicos funcionais, podemos ter doenças de base orgânica que são exacerbadas por períodos de stress. Isto é aqui um grande... É só para dar a entender também, para quem nos está a ouvir, que cada um destes termos de que eu falo, isto é assim sempre termos que são um grande chapéu com muitas coisas lá dentro e que é importante perceberem que isto dá para aqui todo um outro podcast de cada uma destas psicopatologias. Depois temos também as perturbações numa linha da ansiedade, e aqui podemos ter várias. Podemos ter uma ansiedade generalizada, podemos ter uma ansiedade social, podemos ter fobias específicas, ou podemos ter uma ansiedade com uma comorbilidade de outras perturbações. Porque depois vamos começando, normalmente a pessoa não chega à consulta, isto era muito bom que assim fosse, assim com um diagnóstico todo muito bem definido, mas as pessoas não são livros, as pessoas têm sintomas de uma psicopatologia, têm sintomas de outras e depois têm a sua própria expressão. Muito raras são aquelas que nós olhamos e dizemos: uau, isto parece mesmo como está descrito no DSM. As coisas na prática não são bem assim. É uma vida, não é? É uma vida. Exato, a vida acontece. E depois temos, como falava, onde pus aqui as perturbações numa linha mais expressiva, são as perturbações do humor, que nós também temos o nosso papel nos serviços de psiquiatria, que desde são as perturbações quer bipolares, quer unipolares. E aqui nós temos também uma grande linha de atuação naquilo que toca à capacidade de autorregulação e de consciência de si. As pessoas, especialmente as pessoas que têm uma perturbação bipolar, sentem muitas vezes o seu corpo às vezes um bocadinho como traiçoeiro delas próprias, e ter esta conexão delas mesmas no seu corpo, de conseguirem até muitas vezes identificar os sinais precoces de uma descompensação por melhorarmos a sua capacidade de autorregulação e de consciência proprioceptiva. Isto é muito importante, eu trabalho muito com estas pessoas, mas muitas vezes uma pessoa com perturbação bipolar, lá está, muitas vezes tem uma perturbação da ansiedade comórbida, ou às vezes ainda outra linha que são as perturbações da personalidade. E as perturbações da personalidade também não nos chegam sozinhas, muitas das vezes. As perturbações da personalidade ainda é outro campo
que também dava outro podcast, mas assim de uma forma muito sucinta. E voltamos aqui outra vez às questões da autorregulação. São pessoas que têm uma história de vida muito difícil, muitas vezes pautada por muitos eventos traumáticos, e em que têm dificuldades a exprimir este sofrimento. E muitas vezes exprimem de uma forma desadequada aos nossos olhos, não é? Que sou para dizer desadequada, não é? Mas, e precisam aqui da nossa ajuda também para outra vez, para este contacto com o seu próprio corpo, com o seu corpo real e concreto. E numa expressão muitas vezes até mais assertiva do seu sofrimento, ou de sequer de o entender. Sempre querendo perder aqui, porque ainda me falta outro tópico importante nas grandes psicopatologias, não, nas grandes motivos de encaminhamento para a psicometricidade. Só falando aqui um bocadinho das perturbações da personalidade. Muitas vezes acontece estas pessoas terem até dificuldades a perceberem, como eu digo, as várias cores das emoções. As emoções não são preto ou branco, que há muitos cinzentos. E ainda no outro dia me dizia uma utente minha, no outro dia, se calhar já há largos meses, saiu de uma sessão a dizer-me: pois é, eu às vezes estou triste e acho que estou irritada. E começa a partir tudo à minha volta. Se isto uma linha um bocadinho mais de uma perturbação borderline da personalidade, eu começo às vezes a querer partir tudo à minha volta, mas eu estou triste. E começou a perceber que aquilo tudo que metia como uma zanga tinha muitas outras cores de emoções. E isto para mim foi muito, muito gratificante. Perceber, ok, uau, isto é que é trabalhar a mentalização e a expressão emocional. E de uma perspectiva não só racionalizada, não é? Ou só num plano global, é uma experiência vivida, não é? Deste-lhe a possibilidade de construir a paleta de cores contigo e não ser só uma coisa, vês, esta é a tristeza, vês, esta, não é? Uma coisa mais comportamentalista. Exato. Podíamos ter essa vertente, o que é, a ver se não me perco, porque ainda há aqui outro tópico que queria falar dentro desta pergunta, mas é importante nós integrarmos estas diferentes abordagens. Não é? Nós podemos, às vezes, ter uma perspectiva um bocadinho mais behaviorista, que isto é securizante para as pessoas. Ou, quando eu digo behaviorista, às vezes até um bocadinho mais de fazer alguma psicoeducação. Às vezes as pessoas precisam de perceber o que é isto de ter uma perturbação da ansiedade, o que é isto de ter uma perturbação da personalidade. E nós podemos ter este tempo de sessão para explicar à pessoa de uma forma simples, é? Adequada à sua linguagem, não é? À sua capacidade de entendimento, o que é que ela tem? Quais é que são, às vezes precisam desta estrutura, quais é que são os sinais e sintomas que eu tenho que estar alerta? Claro que os enfermeiros fazem muito bem esta parte da psicoeducação, mas todos nós podemos fazer, todos nós profissionais de saúde podemos fazer de alguma forma. E às vezes podemos ter a necessidade de ser um bocadinho mais comportamentalistas, é? Outras vezes podemos ter uma perspectiva um bocadinho mais psicodinâmica na forma como entendemos esta sintomatologia. E o que é importante é termos uma visão integradora das diferentes abordagens, de acordo com aquilo que é necessário para a pessoa que nos chega à nossa consulta. Só terminando aqui também a tua questão acerca assim, dos principais critérios de referenciação. Ultimamente também tenho debruçado sobre outra questão que nos chega muito à consulta de psicometricidade, que são as perturbações do desenvolvimento na fase adulta. As perturbações do espectro do autismo, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, que estas pessoas, eu costumo usar assim um termo de brincadeira, não é? Estas pessoas continuam a existir na fase adulta. Nós olhamos muito para o autismo na infância, não é? Para a PHDA na infância, mas estas pessoas desenvolvem-se, têm o seu desenvolvimento mais típico, mais atípico e chegam à fase adulta. E muitas vezes as pessoas têm um diagnóstico de uma perturbação de desenvolvimento, são pessoas que têm um alto funcionamento. Às vezes há pessoas até que passam o seu desenvolvimento inteiro sem terem uma consulta, porque, como eu costumo dizer, vão passando assim por entre os pingos da chuva, até porque são bons alunos. Não chateiam, não se portam mal. Exatamente, aqueles que não chateiam, não têm tantas perturbações também a nível do comportamento, mas depois chegam à fase adulta e vêm esses problemas são um bocadinho mais à rasca, com as demandas da fase adulta. Quer dizer, basta qualquer um de nós
pensar aqui um bocadinho, todos nós acabamos a faculdade ou entramos para a vida adulta a pensar: oh meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho tantas Uhum. responsabilidades agora. Agora imaginem isto num cérebro desenvolvido de uma forma atípica, que comporta uma série de dificuldades. Imagina isto, uma pessoa que tem dificuldades ao nível de suster a atenção, como no déficit da atenção. É? E que depois começam a ter estas demandas todas e começam a ter muitas dificuldades a funcionar, a integrar-se, em organizar-se o seu dia a dia. E vão, ou seja, quando há uma disfuncionalidade mais psíquica, não é? Mais mental, vão a um serviço de psiquiatria, do qual o psiquiatra muitas vezes tem poucas ferramentas para ajudar esta pessoa, ok? Há medicações que realmente podem ajudar a tranquilizar, mas são, isto claro que um psiquiatra saberá explicar melhor do que eu, mas o que eu sei é que há uma grande limitação também em termos farmacológicos para estas perturbações de desenvolvimento na fase adulta. Ou seja, temos que apostar muito numa intervenção não farmacológica, quer seja numa linha mais da psicologia, quer seja numa linha mais da terapia ocupacional e quer seja na nossa da psicometricidade. Pronto. E isto são casos que eu nutro um especial carinho. Acho muito interessante ver também como é que as pessoas foram organizando ao longo da vida delas e agora que há uma ruptura de funcionalidade, como é que nós vamos buscar estas competências, estas capacidades que foram desenvolvendo para as podermos ajudar neste momento atual? Uhum. Bem, isso foi um chapéu de chuva com muitas Com pontinhas, muita não é? psicopedagogia. Não, mas, Maria, estava a ouvir e estava a pensar, que fizeste uma síntese muito clara, parece-me, não é? Sobre aquilo que são as várias possibilidades de pessoas chegarem até nós. E eu até tinha pensado em questionar, porque a verdade, eu há pouco dizia isto, de tu estás num serviço em que as pessoas te chegam por encaminhamento médico ou da equipa multidisciplinar, que é uma equipa de psiquiatria, de adulto. Mas na verdade, tu ao explicar isto desta forma também dás aqui, abres, parece-me, espaço a que num contexto clínico, fora, num contexto privado, fora do contexto hospitalar, as pessoas também identifiquem em si ou em pessoas à sua volta a possibilidade de procurarem um colega de área da psicomotricidade, aqui na área do adulto, para os ajudar, não é, a trabalhar estas questões, porque sabemos que não é a primeira linha, não é? Mas também permite, parece-me, que esta tua explicação ajude não só as pessoas que podem estar a ouvir e a identificar-se com, mas também outros colegas profissionais, que já recebem estes adultos e que se calhar têm aqui um aliado terapêutico complementar, que pode ser a psicomotricidade. Acho que foi assim incrível. Obrigada por esta mega explicação. E estava a ouvir-te, eu conheço-te, pronto, portanto, para além da profissional incrível que és, mas conheço-te e portanto sei que para muitos colegas psicometricistas, este lugar é quase inatingível, este lugar na pedopsiquiatria ou na psiquiatria, num contexto público, num contexto hospitalar, que os miúdos não chegam à consulta ou que os adultos não chegam à consulta. E estava a pensar ter-te também aqui como exemplo neste aspecto para colegas que nos possam estar a ouvir. Portanto, não só numa visão de explicar, e que o fizeste de forma exemplar, não é? O que é que estes adultos podem beneficiar da nossa intervenção, mas agora pensando aqui um bocadinho, se calhar mais para nós psicometricistas, que se calhar idealizamos muito esses locais de trabalho ou esse tipo de trabalho que às vezes é muito difícil de chegar. Eu também sei que isto não te chegou do nada assim que saíste da faculdade e que tiveste aqui um grande caminho. Então, o que é que tu poderias, aqui como um quase exemplo, não é? Também poderes transmitir-nos, aqui se calhar mais os nossos colegas, como um exemplo do que é chegar a este caminho, fazer este caminho, não é? Não é como o produto final de olharem e verem aqui a Maria, ou ouvirem, neste caso aqui a Maria, a falar-nos tão bem sobre isto e sobre este contexto. Há um caminho de construção da própria Maria que fez, e de vários contextos, pronto, tu passaste no âmbito da saúde mental do adulto, não só neste contexto como tu aqui descreveste, para que agora também consigas estar
neste local e a trabalhar desta forma, não é? Portanto, há aqui uma série de competências enquanto psicometricistas barra pessoas, que somos todos, que temos também que manter alinhados e desenvolver em nós para depois estes locais também nos surgirem e serem uma possibilidade de intervenção e de trabalho nosso, não é? Primeiro que tudo, obrigado pelo elogio, Sara. Até fiquei um bocadinho sem jeito, mas obrigada. E obrigada também por reconheceres este trabalho que eu fui fazendo ao longo dos anos. Não foi fácil. Questionei-me várias vezes, acho que tive assim alguns momentos que me perguntei a mim mesma, será que eu quero mesmo ser psicometricista? Estou cansada de lutar, mas acho que houve sempre assim alguma intuição minha e algumas coisas que foram acontecendo que me foram aqui focando e mantendo o meu caminho. A primeira palavra que eu diria é resiliência. Temos aqui resiliência e boa capacidade de lidar com a frustração. Temos que saber ouvir muitos nãos e temos que saber ouvir um não e amanhã, no dia a seguir, à luta outra vez. Isto não é fácil. Eu, no meu caso, eu acho que o que mais me ajudou tinha a ver com a minha motivação. A minha motivação intrínseca para esta área. Eu gosto muito desta área da saúde mental, tanto, e deu para perceber aqui no podcast, tanto uma parte mais teórica, gosto bastante de estudar, tanto uma parte mais prática. Então nunca tive aqui muitas dúvidas do que é que eu queria, o que é que eu queria atingir, o que é que eu queria lutar. Assim, dicas importantes, pronto, além destas duas, uma delas que acho que me ajudou foi no mestrado, eu fiz um estágio autoproposto. E apesar de não ter ficado no hospital no qual fiz esse estágio, acho que foi muito importante para eu perceber como é que nós chegávamos a um serviço e implementávamos um programa de intervenção psicomotora, um ou vários. Como é que nós criávamos esta necessidade no serviço e como é que nós comunicávamos com os profissionais que lá estão. Esta é a primeira parte, perceber o que é que nós podemos adicionar em cada um dos serviços, e a segunda é, nós trabalhamos em equipa. Eu, das pessoas com que quem mais falo são psiquiatras, são enfermeiros, psicólogos, todos os atores de uma equipa multidisciplinar. Temos que, outra coisa que eu também, pronto, e tu conheces-me, se calhar eu também nunca tive muita que é vergonha, não é? E de dizer, não é? O que é que eu penso, o que é que eu faço, de me expor, que nem sempre é fácil, mas fazemos, ou seja, temos que às vezes ter assim um bocadinho temos que ser persistentes. Eu lembro sempre até para conseguir ter este estágio, eu tive que ligar muitas e muitas vezes para o serviço para conseguir estar lá. Ou seja, esta capacidade de resiliência que falava. Depois, ou seja, no primeiro contexto em que tive, acabei de fazer estágio profissional e não fiquei por coisas que me ultrapassaram a minha equipa. Teve a ver mesmo no serviço hospitalar, as contratações são muito articuladas com a IRS, com o Ministério da Saúde. Diz, desculpa? É que não depende de nós, esta parte burocrática e legal e política, quase, não é? Uhum. Exatamente. Depois tem a ver, e importante ter focado isto. Há uma questão política, não nos podemos esquecer, não é? Que a psicometricidade não está devidamente integrada naquilo que são as profissões de saúde, e eu acho que isto é um grande obstáculo que nós temos à nossa integração. Mas parte de nós também explicarmos e expormos o que é que nós conseguimos fazer de diferente. Qual é que é, isto é que é a grande chave, qual é que é o elemento diferenciador de um psicometricista nas equipas? Ok, nós podemos fazer muitas coisas, podemos, eu já as fiz, sim, já tive muitos trabalhos diferentes, mas agora o que é que nos diferenciam? Porquê contratar um psicometricista e não outro técnico? Porque é a nossa profissão. E por outro lado, às vezes não temos este receio um bocadinho de nos mandarmos. Eu, em termos pessoais, eu tenho assim uma experiência profissional em diferentes contextos, porque também fui abraçando aqui um bocadinho sem receio diferentes trabalhos de licenças de maternidade, contratos de substituição, recibos verdes, novos projetos, trabalhos como monitora até inclusive. Ou seja, isto por um lado, experiência profissional, e que eu acho que, apesar de, em termos pessoais, se traduzir em alguma instabilidade, estes anos terem traduzido alguma instabilidade, acho que foi muito rico. Consegui ter uma visão muito global
sobre a organização dos serviços de saúde mental, que isto é outra coisa importante aqui a ficar. Outra coisa que eu também fui apostando foi naquilo que é a evolução do conhecimento científico na área da psicomotricidade, ou seja, quer seja grupos de trabalho, como nós já tivemos, Sara, a publicação de artigos, comunicações em diferentes congressos, dar inclusivamente às vezes aulas, mesmo sem retorno financeiro, mas dar aulas a outros profissionais, poder explicar o que é a nossa área de intervenção, fazer muitas comunicações nos próprios serviços de psiquiatria, e ir sempre explicando o que é que nós fazemos de uma forma clara, simples e objetiva, porque às vezes nós psicometricistas prendemos-nos muito aqui com as nossas próprias terminologias e temos também que às vezes pensar que os outros profissionais nem sempre estão familiarizados com esta questão da relação mente-corpo. E às vezes temos que ir aqui a outras bases e ser um bocadinho mais claros e simples na mensagem que pretendemos transmitir. E acho que com o trabalho e com resiliência, acho que vamos conseguindo aqui um bocadinho encontrar o nosso cantinho, como eu lhe costumo dizer. Uau, ok, Maria, eu acho que ficamos aqui todos assim mais... com uma visão também mais clara e quase empoderada para perceber que, pronto, de facto é um caminho que às vezes pode ser difícil, ainda para mais quando falamos aqui deste cantinho num contexto público, por todas as questões que de facto também nos ultrapassam, mas também eu gosto de olhar para este podcast um bocadinho como essa possibilidade de, como tu dizias, de chegar a uma equipa e sermos capazes de explicar e que as pessoas, os outros profissionais que já trabalham nessa área também percebam. Eu gosto de olhar para este espacinho, este cantinho digital também como um abrir de portas para que de facto mais profissionais nos possam conhecer a especificidade da nossa intervenção e reconhecer como profissionais também de saúde mental e complementar às equipas multidisciplinares desta área. Maria, estaríamos aqui a falar até amanhã, provavelmente, ou o resto do mês, porque teríamos aqui muito para falar. Gostava mesmo muito de te agradecer este momento em que partilhaste de forma tão generosa connosco e tão clara a intervenção no adulto. Acho que se torna tudo mais claro também, porque não temos assim tantos colegas a trabalhar na fase adulta, na fase adulta e na saúde mental, não é? Há muitos colegas a trabalhar na área dos idosos, mas neste trabalho em particular, agradecer muito não só o teu trabalho, como a nossa conversa, foi muito esclarecedor e muito bom, obrigada. Muito obrigada, Sara. Eu é que agradeço a oportunidade de também vir explicar um bocadinho melhor o que é que eu faço. É sempre um prazer, sou uma apaixonada por esta área e acho que é sempre um prazer dar a conhecer o que é que eu tenho feito. Por isso, muito obrigada, Sara, e também pela forma muito carinhosa como foste guiando a nossa conversa. Muito bem, para Maria então é um até já, até uma próxima conversa, quem sabe um próximo episódio que possa voltar cá. Para si que está desse lado já sabe, portanto, coloque aqui o seu like também para que estas plataformas entendam o Psicomotriquê como um conteúdo relevante e que ele assim chegue a mais pessoas. Subscreva o canal se nos estiver a ver no YouTube, partilhe com mais pessoas e para que mais pessoas então possam aqui conhecer a nossa profissão, a nossa área, em particular, como falámos hoje aqui na área do adulto. Por isso, até ao próximo episódio, espero que gostem, até breve.